A todos convidados, a todos amigos, parentes, irmãos em Cristo Jesus, uma boa noite. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Amém? Você pode se assentar agora com mais calma. Quero pedir para você, Gabriel e Jéssica, olharem para trás os seus amigos, irmãos. Dá um tchauzinho para eles aí, gente. Eles esqueceram até de dar a mão um para o outro aqui na frente. Estão nervosos? Muito? Pouco? Não solta mais. Muito bem. Estamos aqui nessa noite tão maravilhosa para a gente celebrar o casamento desses dois irmãos queridos, né? Gabriel, rapaz distinto, homem de Deus, um menino muito nota 10. E a Jéssica, sou suspeito para falar, porque é uma menina doce, carismática, e a expressão da igreja aqui é a expressão de alegria de ver vocês contraindo as núpcias tão desejadas e esperadas, tá certo? Mas nós viemos aqui para celebrar ao Senhor um culto, e no culto ao Senhor precisa ter palavra, e nós vamos ministrar rapidamente uma palavra ao coração de cada um de nós, sobretudo ao coração de Jéssica e Gabriel. E eu vou ler um trecho das Escrituras Sagradas que se encontram em Tito, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 11 até o versículo 14, que diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos, de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras.
Vamos ter um momento de oração, oferecendo ao Senhor esse momento de exposição das Escrituras. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós colocamos nas Suas mãos, ó Deus, a ministração da Tua Palavra, ó Deus, e queremos aqui, ó Deus, dar toda a glória e louvor ao Teu santo nome, ó Pai. Ó Deus, e nós sabemos que o Senhor fala em todos os momentos das nossas vidas, mas nesse momento em especial em que a Tua Palavra foi lida, ó Deus, que o Senhor se manifeste também salvadoramente nesse casamento, alcançando corações, mas também, ó Deus, nos trazendo a consciência do quanto nós somos, ó Deus, amados pelo Senhor, porquanto o Senhor enviou o Teu Filho para morrer em nosso lugar. Agradecemos, ó Deus, por cada vida aqui presente, sobretudo, ó Deus, por todos os familiares, ó Deus, e também pela Jéssica e pelo Gabriel. Colocamos, ó Deus, esse momento nas Tuas mãos, em nome de Jesus é que oramos, amém. Uma das definições da teologia sobre graça é Deus nos dá aquilo que não merecemos, ou seja, um favor imerecido, um presente merecido. E Jesus é essa graça de Deus, pois nós não merecíamos que o justo levasse sobre si os nossos pecados, numa cruz tão horripilante, mas que ficou sinalizada na história como o maior sinal de redenção para as pessoas. Nós não merecíamos isso, nós não tínhamos nada e não temos nada em nós para que Deus olhasse de fato e enviasse o seu Filho, mas foi pela graça, um favor imerecido. Sabendo dessa definição, a pergunta que eu deixo para você que está aqui presente, para os noivos, é: qual é o limite temporal dessa graça? Essa graça, ela aconteceu e acontece até quando? Como funciona isso? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, trazendo a reflexão aos nossos corações sobre a graça resoluta, ou seja, a graça que é persistente, determinada, resistente. Para muitos, a graça se manifestou pontualmente entre a vida de Jesus e a sua morte e ressurreição. Mas essa definição temporal da graça é uma definição errada, porque a graça acompanha o cristão em todos os momentos da sua existência, porque ela se revela resolutamente, ou seja, determinada, insistente e resistente. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar da graça, ele faz um choque entre o pecado e a graça e fala assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde há muito pecado, não se preocupe, porque na verdade quando a graça se manifesta, ela se manifesta de uma maneira muito maior. Essa é a graça de Deus, e ela não só se revela de um volume muito grande, ela também se revela de uma maneira resoluta, determinada e resistente. E Paulo, ao escrever aqui a Tito, um homem que estava na ilha de Creta, na Grécia, instruindo os crentes de lá, que eles deveriam ter convicções e testemunhos a respeito da graça, para serem firmes diante de Deus, diante dos ensinamentos que essa graça resoluta, persistente, determinada, ela traz. E a primeira coisa que eu enxergo nesse texto, e eu quero abordar com 4 pontos rápidos, é que a graça de Deus, ela é resoluta, portanto resistente e insistente em salvar. Repare no versículo de número 11, que eu vou repetir: porquanto a graça de Deus, ou seja, Jesus Cristo, que é o presente merecido, se manifestou salvadora a todos os homens. Jesus se encarnou para que a humanidade conseguisse enxergar a Deus. A humanidade, por conta do pecado, ela foi se distanciando do seu Criador, ao ponto das pessoas já não conseguirem mais enxergar a Deus. Por isso tantos rituais eram observados na antiga aliança, porque era um vislumbre do Deus que estava se revelando de maneira parcial, mas que em Jesus Cristo se revelou de maneira completa.
A verdade é que o homem com os seus pecados, o ser humano com as suas mazelas, eu com as minhas, você com as suas, nós vamos cada vez mais nos distanciando de Deus, como se fosse uma resistência a Deus. Mas a verdade é que a graça de Deus, ela persiste sobre as nossas vidas. E Paulo vai dizer isso, que essa missão grandiosa de se revelar foi um ato gracioso de Deus Pai, na pessoa de Jesus, e Ele se manifestou decididamente a salvar pessoas das suas obras más. Deus se revelou em Cristo Jesus, enviou o seu Filho para salvar o homem do seu próprio coração corrompido. Um coração que é tomado pelo ódio, pelo rancor. Um coração que guarda ressentimentos. Um coração que está longe de ser o coração perfeito. Mas reparem aqui, irmãos e convidados, noivo e noiva, que a graça se manifestou salvadoramente. Ou seja, havia uma condenação já colocada sobre cada um, mas ela transformou essa realidade. Ou seja, Cristo veio transformar a realidade das nossas existências. E falando de transformação, a gente pode pensar em vários exemplos. Por exemplo, doutora Jéssica, uma médica, que transforma, que salva vidas, que transforma o quadro de uma existência ali de poucos anos, de repente com o seu preciso diagnóstico, a um quadro com mais anos de vida. Ela sabe muito bem o que é ser ou operar uma transformação na vida de uma pessoa. É assim que a graça de Jesus se manifestou, salvadora, transformando as nossas vidas. Até mesmo uma sociedade tão distante e fria de Deus, ela carrega dentro de si os lampejos da glória de Deus. Um pouco distorcido, sim, talvez muito distorcido, mas na verdade essa sociedade, ela tem os seus padrões morais, não por conta de uma constituição civil, mas por conta da imagem de Deus sobre a vida do homem, por conta da graça irresistível de Deus. Mas um segundo ponto que eu quero abordar com vocês é que essa graça resoluta, ela é assim, portanto, determinada em ensinar. Ela tem um objetivo pedagógico, versículo de número 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O ato sacrificial de Jesus não ficou constado apenas ali na cruz, mas segundo o ensinamento de Paulo, essa graça se manifestou também para o ensino. Olha o versículo aqui de número 12, educando-nos. E aí, já que eu falei da Jéssica, falo da profissão também do Gabriel. Tudo pensado, gente. Está pensando que eu fiz meu dever de casa? Um professor que sabe o valor do ensino, a transformação que o ensino traz. A graça de Deus, ela não ficou estampada numa cruz. A graça de Deus, ela ficou sim estampada numa cruz, mas não parou por ali. Ela acompanha a vida de todos os crentes e acompanhará a vida de vocês, ensinando a mim, ensinando a cada um de nós a viver uma vida sensata, justa e piedosa. Você não sabe viver uma vida sensata, uma vida mais justa, uma vida um pouco mais piedosa? Talvez falte a graça de Deus sobre a sua vida, a manifestação da graça mais visível, ou quem sabe um contato maior com a graça de Deus. Paulo aqui está falando a respeito de uma sociedade que naquela época já era uma sociedade desequilibrada, que se adaptava, os seus comportamentos eram adaptados erradamente com o espírito caído do mundo. E hoje na nossa geração também a sociedade se adapta
às realidades terríveis que o mundo vive. Mas Paulo aqui, escrevendo a Tito, diz que essa graça resoluta, determinada, insistente, ela ensina a viver uma vida sóbria, equilibrada, justa e piedosa no mundo secular. Esse ensino, reparem, queridos irmãos, que ele é precedido de um esvaziamento da impiedade que carregamos em nosso ser e das paixões infames que cultivamos dentro dos nossos corações. O versículo vai dizer assim: educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, repare que há um esvaziamento da impiedade e das paixões mundanas. A graça, ela tem um papel pedagógico quando há um esvaziamento daquilo que o mundo oferece como um recurso didático, que na verdade não ensina uma vida piedosa, mas ela ali limpa toda o ensino errado e traz agora um conteúdo um tanto quanto mais relevante, um tanto não, né? Muito mais relevante para a salvação. Paulo é cirúrgico ao dizer que esse ensino da graça é precedido de purificação e desvinculação daquilo que o mundo propõe para alguém. O que o mundo tem proposto para a sua vida, meu irmão e irmã, o que o mundo propõe para um casal jovem como esse, agora vivendo sem o amparo dos pais, tendo os recursos próprios, um casal jovem como esse poderia ir para outros lugares, longe da presença de Deus, mas a graça os ensinou a viver uma vida justa, santa, piedosa diante de Deus, renegando, ou seja, negando. A palavra renegando aqui é uma ênfase a negar todos os dias, renegando as impiedades e as paixões mundanas. A graça ensina isso, que nós temos conteúdo. O casamento de vocês não é um casamento vazio, é um casamento cheio da graça resoluta de Deus. Terceiro ponto: a graça é resoluta, portanto determinada em desenvolver em nós a perseverança. Versículo 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Perseverança é uma palavra que caiu em desuso. Aliás, a concepção da perseverança, ela é uma concepção já atrasada. Eu não consigo esperar nada, nem mesmo um ônibus que se atrasa 5 minutos. Hoje, na era que nós vivemos, em que tudo é muito expresso, muito rápido, muito a um clique, nós não sabemos ter perseverança em nada, e isso tem alcançado os casamentos, as famílias, a educação aos filhos. Repararam quanto nós estamos poucos perseverantes com as nossas determinações nos nossos lares? O quanto nós não perseveramos em Deus? O quanto nós largamos a educação dos nossos filhos, terceirizando a pessoas, a entretenimento tecnológico, sendo que na verdade nós deveríamos estar ali perseverando junto com a nossa família. A graça, portanto, ela nos ajuda a perseverar naquilo que é a maior expectativa da vida de um crente: o encontro glorioso com o seu Salvador. E essa união só é garantida pela graça, uma graça que nos ensina a afirmar, a perseverar a fé que vem do próprio Deus. Não é nossa fé também, é a fé que vem do próprio Deus. Nesse versículo, se você reparou, é a segunda vez que o verbo manifestar aparece, dando a entender que essa graça está determinada em se manifestar. Paulo aqui escreve 2 vezes, nesse pequeno texto que nós lemos, que a graça está manifestando, se manifestando, ou manifestou, ou manifesta, variações do verbo aqui,
mostra que essa graça, ela é resoluta. E essa graça, e essa manifestação da graça, e a repetição desse verbo, nos faz entender que essa graça vai acompanhar as nossas vidas, até o final dela. Ela é insistente, persistente, ela é resoluta. Mas um último texto, ou um último ponto que eu quero abordar, é que uma graça resoluta é, portanto, cultivadora e cativadora. Versículo de número 14, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Nessa jornada de vida, amparada pela graça, há um maravilhoso cuidado de Deus, de tornar esse povo, eu, você, aqueles que Ele chamou como um povo dele. Mas Ele não nos torna cativos como escravos. Deus é tão bondoso que Ele nos traz para si, nos cativa como filhos. Como filhos, Ele te recebe como filho por meio da graça. Deus te recebe como filho por meio da graça. E aí você entendendo que Deus fez tal ato maravilhoso na sua vida, você se torna servo por gratidão. Eu sirvo ao meu Senhor, que é meu Pai, porque eu sou grato, porque Ele transformou a minha existência. A graça, ela é transformadora, resoluta. Então a gente agora é servo, escravo do Senhor, mas não por conta de amarras, não por conta de ser um carrasco, mas sim por conta da graça maravilhosa de nos receber como filhos, apesar de nós. Eu já vi pessoas se gabando de muita coisa, coisa de valor, coisa cara, coisa rara, mas eu não conheço ninguém que fale com um tom tão expressivo a respeito de algo tão insignificante. Não é verdade? Você não se gaba de algo que não tem relevância, que não tem valor, que não é grandioso. Mas Deus, olhando para nós com um olhar de misericórdia e graça, não é que Ele se gaba, Ele nos chama de povo de propriedade exclusiva dEle. Isso é apesar de nós, apesar da miséria que eu sou. E não só aqui fala isso, o apóstolo Paulo fala a Tito, mas Pedro também escreve no capítulo 2 da sua primeira carta, no versículo 9, que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso se dá pela sua graça, que é cultivada em nosso coração, o seu caráter que nos cativa com amor e não com grilhões. O que tudo isso tem a ver com casamento, você deve estar perguntando. Eu acho que eu já dei algumas pistas, né? Mas tudo. Porque num primeiro ponto, nós percebemos que a graça acompanhará a vida do Gabriel e da Jéssica, transformando-os naquilo que é prescrito em Gênesis, uma só carne. Olha o poder da transformação da graça. Agora não é Gabriel e Jéssica separadamente, mas são uma só carne. Agora o pessoal vai começar a falar assim: sabe o Gabriel? Que Gabriel? Da Jéssica. Sabe a Jéssica? Que Jéssica? Do Gabriel. Agora vocês têm um selo, uma referência, né? Deus ali está garantindo essa questão, com a graça também acompanhando no matrimônio. Essa união é salvadora também, não no sentido redentivo diante de Deus, mas salvadora porque agora vocês saem da solidão, de uma vida sozinhos, errantes no mundo, e se tornam agora companheiros. Salva de coisas que muitas pessoas estão doidos para ser salvos, da falta de companhia. Mas o ponto 2 nos falou que a graça, ela será resoluta também nos momentos de aprendizados e ajustes que acontecerão à medida que o tempo vai passando. As manias do Gabriel,
Você vai aprender muito com as manias dele. Com toda certeza, você também vai estar ali ensinando muitas coisas com as suas manias, os seus costumes. E tudo isso vai se encaixando, mesmo que de maneira, num primeiro momento, com mais atrito, mas ela vai se encaixando, porque a graça, ela também educa, ela também instrui, ela também transforma no sentido de adaptar. Será ela a geradora de profundo conhecimento prático na vida marital. Ela será o melhor parâmetro pedagógico dentro da nova realidade social que vocês estão firmando hoje. Mas o terceiro ponto, a gente viu que essa graça será também responsável por ajudá-los a manterem firmes os votos que vocês vão fazer hoje aqui, perseverantes naquilo que vocês estão votando diante de cada um aqui presente, mas acima de tudo diante de Deus. Uma graça que insiste até mesmo nos votos que a gente faz. Mas um quarto ponto ali, a gente falou que a graça de Deus também levará o matrimônio de vocês a esse cultivo, a esse cativo, pois o cativado, ele não se importará em estar preso ao seu cativador. O Gabriel não vai se importar agora de estar nos braços da Jéssica, e nem a Jéssica nos braços do Gabriel, pois eles sabem muito bem que não se trata de uma tortura, se trata de um prazer maravilhoso, tão grande, que a submissão da esposa ao esposo não é um fardo, é uma bênção, e que o amor incondicional do marido para a esposa não é um sacrifício penoso, é um cuidado amoroso e necessário. A graça é resoluta também no casamento. Aliás, ela é resoluta no casamento e será assim com Gabriel e com a Jéssica. E ela foi resoluta quando no encontro na ABU, os olhos do Gabriel se encontraram com os olhos da Jéssica. Ela foi resoluta quando, dentro dos primeiros papos e primeiras conversas, o assunto era justamente a graça. Ela estava ali presente, literalmente. A graça foi determinada a ponto de trazer ao coração do Gabriel e da Jéssica o desejo do casamento, e no dia 29/7/2023, houve de maneira surpresa o pedido do Gabriel. É isso mesmo? Gravei bem, hein? Essa graça não deixará de ser resoluta na caminhada de vocês. Ela foi resoluta desde o início, não só da história de vocês, desde o início da história existencial de vocês. Aliás, essa graça acompanha a gente antes da fundação dos séculos, porque o nosso Deus é um Deus que persiste, que insiste e está determinado a nos salvar. Jéssica e Gabriel, percebam a graça na totalidade que ela é. E vocês terão a certeza de que no sorriso ou nos prantos, ela estará sempre sobre vocês e com vocês. Uma graça que não desiste, mesmo que o nosso desejo seja às vezes desistir de algumas coisas. Essa graça manterá o coração de vocês firmes. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos por esse momento de palavra, esse momento, ó Deus, em que os nossos corações foram também confrontados, nos apresentando, ó Deus, uma realidade graciosa, bendita, santa, ó Deus, que transforma, que nos faz perseverar, que nos faz ser ensinados, enfim, ó Deus, uma graça que é resoluta. Que a totalidade da graça seja visível também nas nossas vidas em comum, ó Deus, e eu rogo para não só que o Gabriel e a Jéssica vivam essa graça dentro do lar deles, mas como cada um aqui também experimente dessa graça irresistível e resoluta do nosso Deus. Ó Pai, que se o Senhor, ó Deus, tem aqui escolhidos para si
E se, ó Deus, essa palavra que veio do Senhor tocou ao coração de algum deles, ó Deus, que o Senhor possa nesse momento também se manifestar salvadoramente a essas pessoas. Assim, num casamento, um ato maravilhoso que aponta para a união entre Cristo e a igreja, entre o noivo celestial e a noiva que está aqui nessa noite. Ó Pai, muito obrigado. Nós oramos, ó Deus, agradecidos por tudo que o Senhor já fez na vida de cada um aqui, mas em especial na vida do Gabriel, da Jéssica, tudo que o Senhor faz e tudo que o Senhor fará com eles e sobre eles. Seja o Senhor acima de todos e acima de tudo aqui, ó Deus, nas nossas vidas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Agora, nesse momento, nós vamos receber as alianças.
Para quem acha que criança entra rapidinho, né? Aposto que o quarteto falou assim: a música das crianças é meia música, vai dar. Muito bem, parabéns, crianças, que entraram lindamente, com calma, saboreando o momento. Nós estamos aqui com esse momento com as alianças, que é o símbolo de um casamento. Um metal nobre, mas ao mesmo tempo um metal frágil. Para quem não sabe, o ouro é extremamente frágil, né? Ele pode ser ali danificado, mas isso mostra que o casamento, ele tem essas nuances. Assim como a aliança, ela é um símbolo de continuidade, de finitude, mas também de fragilidade. Mas elas estarão no dedo de vocês, lembrando que essa graça também é resoluta simbolicamente na mão de vocês. Vamos orar para que Deus possa abençoar simbolicamente aqui, ou abençoar o símbolo que eles estão aqui de frente para esse símbolo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nas suas mãos, ó Deus, esse símbolo que hoje quase para muitos não representa muita coisa, mas, ó Deus, esse símbolo reflete a aliança que o Senhor tem conosco, e que nós, ó Deus, vamos também repassando essas alianças, ó Deus, com as nossas relações, e que ela, ó Deus, e que elas simbolizem a fidelidade do Senhor sobre a vida do Gabriel e da Jéssica, mas também que simbolizem, ó Deus, a fidelidade entre um e o outro. Ó Deus, nós oramos agradecidos por esse símbolo tão bonito, e que eles possam, ó Deus, carregar esse símbolo com muito orgulho, sabendo, ó Deus, que estão cumprindo um mandato maravilhoso do Senhor. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, nós vamos escutar os votos pessoais do casal. Então vou passar a mão dela, mas quem começa é ela mesma. Meu amor, enfim chegou o grande dia. Meu coração transborda em gratidão nesse momento a Deus, autor de todas as nossas histórias, e a todos aqui presentes. E a você, meu personagem principal. Sempre vi filmes e livros e imaginei conhecendo o homem da minha vida em lugares clichês, deixando os livros caírem, por exemplo, mas eu não sabia que conheceria o meu amor no melhor lugar que poderia. No ambiente da mais pura e profunda amizade. Amizade essa que criou raízes profundas, grandes, e deu origem ao amor mais bonito que já vivi e vivo. Eu era daquelas que criava listas na adolescência das características mais importantes que gostaria de encontrar em alguém que viesse a ser o meu marido. E caramba, amor, você conseguiu deixar essa lista no chinelo. Um homem de Deus que vive verdadeiramente o Evangelho, de caráter, trabalhador, com um coração gigante e muito gato, que ainda me explica tudo quando vamos ao museu. Realmente fui muito abençoada por Deus. A nossa história teve início naquele evento da B1 em 2017, e depois no CR Itabira, quando eu fiz questão de sentar do seu lado na van para irmos conversarmos durante a viagem, porque eu achava você uma pessoa muito legal. E veja só, não demorou muito para a gente se tornar melhores amigos e marcarmos de jantar juntos no RU. Mas a vida deu indícios que essa história teria um novo capítulo ou temporada, bastante tempo depois. E quando você apareceu, não só como amigo, mas como namorado,
eu pude experimentar verdadeiramente o significado de um amor tranquilo, cheio de paz e companheirismo, cheio de momentos e piadas internas que só faz sentido pra gente. E meu amor, eu te prometo te amar todos os dias da minha vida, ainda que os leões do Constantino se tornem reais, ainda que o final de Game of Thrones nunca seja escrito, ou que apareça uma praia misteriosamente atrás do Morro do Cristo. Prometo te cuidar e fazer comidinhas gostosas para você. Prometo ter quantos gatos você quiser e te respeitar e caminhar contigo. Prometo escrever cartas para você e carregar as suas na minha carteira. Eu prometo, meu bem, ser paciente e gentil, mas também vou ficar estressada algumas vezes, principalmente após 24 horas de plantão. Mas nesses momentos, eu prometo sempre buscar o Espírito Santo, para que Ele me visite e conduza. Também prometo amar a Deus sobre todas as coisas e buscar sempre a vontade dEle para a nossa família. Prometo estar ao seu lado nos momentos felizes e nas dificuldades. Prometo orar sempre por você. Obrigada por ser resposta de oração, por ser abrigo e aconchego, por ser o primeiro para quem eu conto notícias felizes e o primeiro a me oferecer acalento nas dificuldades. Estarei ao seu lado até completarmos 103 anos e termos vivido em 3 séculos diferentes, como você diz, para me convencer a fazer exercícios físicos. Mas, além disso, estarei ao seu lado até o Senhor nos chamar, para Ele, enfim, vivermos a eternidade. Eu te amo, meu bem, e hoje, muito mais do que ontem, mas muito menos que amanhã. Jéssica, minha amada, há 7 anos atrás, quando nós nos conhecemos, eu jamais imaginaria que encontraria em você a companheira, auxiliadora, aliada, que sempre quis ter comigo. É claro que o que me faz te admirar e me apaixonar por você todos os dias já estava lá. Sua inteligência afiada, encontrando soluções em problemas que pareciam insolúveis, sua sabedoria doce, com palavras certas na hora certa, seu humor peculiar, que é compatível com o meu, sua teimosia, que nos leva a longos debates e risos, no qual a conclusão é a gente discordar e rir bastante, seus olhos lindos, que quero olhar por toda a minha vida. Mas não foi exatamente à primeira vista, foi de passinho em passinho que se construiu esse grande amor que tenho por você. A cada dia da nossa amizade, do nosso namoro, do nosso noivado, tenho aprendido, parafraseando um poema da Adélia Prado, que o sol e a chuva, o esforço do amor e as fatias dos seus bolos de laranja levados ao meu estágio no Sedara, essas coisas tornam a vida boa. Pensando no futuro, daqui a 7 ou 70 anos, não consigo me imaginar sem você. Por isso hoje, na presença de Deus, a quem louvo por sua vida, dos nossos familiares e amigos, prometo te amar, te honrar e cuidar de você por todos os dias da minha vida. Prometo ser mais paciente, menos distraído. Prometo não te convencer a ter gato ou cachorro até termos um quintal gigante. Essa promessa... Agora, são 2 promessas que... Enfim. Pois é. E prometo te amar. Prometo me esforçar todo dia para que você veja a graça de Deus em mim da mesma forma maravilhosa que eu vejo ao seu lado. Que a nossa família, iniciada hoje, seja edificada sobre a rocha eterna. Isso tá gravado, viu? Todo mundo guardou a parte do gato, viu? Gabriel leu, não era para ler, né, Gabriel? Pois é. Que bonito, que lindo. E nós agora passaremos para a parte um pouco mais formal, os votos
que eles farão agora, colocando a aliança um na mão do outro. Então, fiquem de frente um para o outro. Aqui, qual é? Vamos começar com o Gabriel. Qual é a do Gabriel? Qual é a dela? Esquerda, Gabriel. Passamos de fase. Passamos de fase. Eu, Gabriel, recebo você, Jéssica, como minha esposa e prometo diante de Deus, de todas as testemunhas, que te amarei profunda e intensamente, nos momentos de saúde ou de enfermidade, de tranquilidade ou na falta dela, com muitos recursos ou sem eles. Serei fiel a Deus, que com sua graça me ajudará a ser fiel a você todos os dias das nossas vidas. Receba essa aliança como um símbolo do meu amor por você. Dá um beijinho mais demorado na aliança. Vai. Tá bom? Agora isso. Eu, Jéssica, recebo você, Gabriel, como meu marido. E prometo, diante de Deus e de todas as testemunhas, que te amarei profunda e intensamente, nos momentos de saúde ou de enfermidade, na tranquilidade ou na falta dela, com muitos recursos ou sem eles, serei fiel a Deus, que com sua graça me ajudará a ser fiel a você todos os dias das nossas vidas. Receba essa aliança como um símbolo do meu amor por você. Dá um beijinho também, dá um beijinho também. Isso, maravilha. Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar por esse casal. Se você puder estender suas mãos como um ato de estar concordando com a bênção que está sendo estabelecida aqui sobre a vida deles. Se você puder fazer isso, agradeceremos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós rendemos graças ao Senhor por esses votos que foram feitos. Nós sabemos, ó Deus, que somos incapazes de sustentar as nossas alianças, mas contamos com a Tua graça insistente, persistente, infalível, portanto resoluta. Ó Deus, em nome de Jesus, que o que cada um votou aqui de maneira oficial ou pessoal, ó Deus, que possa ser observado em todo momento da vida. Ó Deus, e que o Espírito do Senhor acompanhe esse casal, ó Deus, para que eles possam viver vida feliz, mansa e tranquila diante da sociedade, mas principalmente dentro dos seus lares. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe, ó Pai, essa união, desde aqui a concepção dela até os últimos dias que o Senhor dará a eles. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Como você pode se assentar, como esse casamento é um casamento com o efeito também civil, eu quero convidar aqui à frente a Eduarda e o Bruno, e a Vanessa e o Lucas, que serão aqui as testemunhas do documento que será escrito.
Trouxe caneta? Cadeira, tem aqui. Só para deixar o noivo mais nervoso. Passo aqui a ler o termo de casamento religioso com efeito civil. Certifico que no dia 27 de abril de 2024, às 19 horas, perante mim, reverendo Pedro Felipe da Silva Júlio, celebrante, nos termos da Lei Federal número 1110, de 23 de maio de 1950, após a apresentação da certidão de habilitação civil número 3938, do segundo subdistrito
desta cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, datada de 22 de fevereiro de 2024, sobre o regime de comunhão parcial de bens que começa a vigorar na constância do casamento, tendo sido o edital respectivo publicado com obediência de todas as formalidades legais no dia 16 de fevereiro de 2024. Receberam-se em matrimônio os nubentes Gabriel Ícaro da Silva, que continuará usando o mesmo nome, e Jéssica Rosa Soprani, que passará a usar o nome de Jéssica Rosa Soprani da Silva. O noivo brasileiro, nascido no dia 17 de janeiro de 1998, natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, solteiro, professor, residente na rua Doutor Joaquim Ribeiro de Oliveira, 265, bairro São Damião, Juiz de Fora, Minas Gerais. É filho de Jorge José da Silva e Sônia Aparecida da Silva. A noiva brasileira, nascida no dia 28 de julho de 1997, é natural de Linhares, no Espírito Santo, solteira, médica, residente na rua Cristóvão Molinari, 18, apartamento 203, no bairro Morro da Glória, Juiz de Fora, Minas Gerais. É filha de José da Silva Soprani e Leia de Souza Rosa Soprani. Para constar, foi lavrado o presente termo competente dessa igreja, servindo o mesmo para a inscrição do casamento no registro civil. Vai assinado pelos nubentes, testemunhas e por mim, o celebrante. Portanto, passo eu assinar agora também a certidão do Gabriel e da Jéssica. Quero convidar você a ficar de pé. Gabriel e Jéssica, eu, enquanto ministro do Senhor e celebrante, registrado, habilitado, vos declaro nesse momento, marido e mulher. Pode beijar a noiva. Vou aproveitar que você está de pé e eu quero fazer uma última oração pelas nossas vidas, por tudo que aconteceu isso. Tenho certeza que aqueles que já são casados lembraram um pouquinho dos votos, né? E aqueles que estão aguardando criaram mais expectativa, cutucaram aí no companheiro do lado, na companheira aí, né? Está na hora. Então, se está na hora, viu? Aproveite. E vamos orar pedindo para que o Senhor continue nos dando o entendimento da graça resoluta. Depois dessa oração, eu peço que você permaneça no seu lugar. Nós teremos um momento de foto com os padrinhos, né, fotos oficiais, e depois eles farão a saída oficial. Então eu gostaria de pedir que você permanecesse até a saída oficial. E depois eles receberão os cumprimentos aqui nas dependências da igreja. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesse momento nós agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos que vimos e ouvimos aqui, ó Pai. Ó Deus, que a Tua graça seja resoluta sobre a vida do Gabriel e da Jéssica, mas também seja resoluta em nossos corações. Ó Pai, que nós possamos ter a sensibilidade e percepção dessa graça nos acompanhando em todo momento. Muito obrigado por tudo que foi feito aqui. E que em nome de Jesus, o Seu nome seja glorificado, ó Deus, nesse lugar e também nas nossas vidas, ó Deus, e que esse casamento seja um impacto na vida de muitos aqui presentes e também, ó Deus, seja gracioso na vida do novo casal, agora casado diante do Senhor e diante também da sociedade. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar e eles passarão para um momento de foto.
outros presentes a ficarem de pé para o cortejo final. Gabriel, Jéssica, que a maravilhosa graça resoluta do nosso Deus, expressada na pessoa de Jesus, o amor bendito de Deus Pai e toda a alegria do Espírito Santo seja com vocês e sobre o lar de vocês. Deus abençoe a vida.